Olá, bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e vou retomar aqui o livro do Paulo Amarante, né, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Gostaria de agradecer aí a novos inscritos que apareceram no canal. Muito obrigado. Para quem está acompanhando também, muito obrigado. Espero que seja útil para alguma coisa, né? Não sei, interessante. E a gente começa agora o capítulo 3 das psiquiatrias reformadas, as rupturas com a psiquiatria. Só lembrando aqui, né, o caminho que a gente fez até agora foi de entender a ideia de loucura, a ideia de saúde, como que foi sendo criados os hospitais, como foi mudando os hospitais, né, a intenção do hospital, de algo filantrópico, algo de controle, algo de estudo científico da medicina, busca de cura, né? E vamos lá, vamos dar seguimento porque as coisas vão mudando, né? Desde os primeiros momentos de sua instauração, o alienismo foi objeto de muitas críticas. Muitos de seus contemporâneos observaram que o isolamento e o tratamento moral representavam paradoxos com os ideais libertários da Revolução Francesa. Que estranha instituição seria essa que sequestrava e aprisionava aqueles os quais pretendia libertar? Como tão pouco saber pode gerar tanto poder? É como Foucault resume a questão. Legal isso aqui que o Foucault fala, né? Como tão pouco saber pode gerar tanto poder? Pouco saber, porque a gente está falando de uma visão bastante reduzida da situação do doente mental, do sofrimento humano, né? E muito poder, né? Poder de prender, poder de classificar, poder de alienar, né? Como está sendo colocado aqui. No Brasil temos uma das mais importantes e perspicazes críticas ao alienismo, ou mesmo a sua versão contemporânea, a psiquiatria. Aliás, trata-se de uma crítica não apenas ao alienismo, mas ao modelo de ciência positivista que o autorizou e o legitimou. Mas, curiosamente, essa crítica tão vigorosa não é proveniente de uma obra científica e sim literária. Estou me referindo ao Alienista, de Machado de Assis, que é certamente uma obra que todos os profissionais que lidam com a psiquiatria, psicologia, saúde mental e atenção psicossocial deveriam conhecer como base de sérias e profundas reflexões e não apenas como satisfação literária. O debate sobre normalidade, anormalidade, sobre a ciência como produtora de verdade, sobre o mito da neutralidade científica, todos esses aspectos são ricamente abordados por Machado de Assis. Está aqui um exemplo de como a literatura, as artes podem ajudar a gente a pensar a vida, né, o mundo, as lógicas institucionais e estruturais, ideológicas, né, tudo isso. Esse Alienista do Machado de Assis, resumidamente, é a história de um cara que resolve ir classificando todo mundo na cidade como doente e de repente ele está internando todo mundo no hospital e quando se dá conta não tem mais ninguém na cidade, porque todo mundo está internado. Todo mundo, então, assim, na visão dele, na visão da ciência positivista, tudo é classificado como anormal, como doente, e todo mundo é isolado. E fica a questão, né? Quem que é normal na história, né? Será que as pessoas que estão presas, ou será que esse cara que coloca essa lente aí vê a normalidade em tudo, né? Vê doença em tudo. A gente faz isso às vezes, né? A gente vê doença, anormalidade em tudo que é diferente. Não necessariamente é patológico, é prejudicial, né? É o engano, o equívoco do olhar, o equívoco do julgamento, né? Então, assim, outro livro também interessante, talvez a gente pode trabalhar ele aqui, O Alienista do Machado de Assis, né? Em algum momento. Mas sugiro também que procurem, né? Para um livro curtinho, uma história interessante. Machado de Assis é legal, para quem não conhece, fica aí a dica. É no mínimo provocativa a analogia estabelecida entre o alienista e a história real de criação e transformação do hospício de Pedro II, o primeiro hospício brasileiro que praticamente reproduz os similares franceses. Suspeito que Machado de Assis pudesse ter se inspirado em João Carlos Teixeira Brandão, o primeiro diretor de assistência médico-legal e alienados do Brasil e primeiro diretor do Hospício Nacional de Alienados, considerado o Pinel brasileiro,
pois muitas situações do conto são semelhantes à realidade. Então, se vocês forem lá no Machado de Assis e lerem aquela história, saibam que não está tão distante da realidade, né? Que é um recorte bem fiel ao que acontecia e às vezes o que acontece, assim, algumas medidas no cotidiano, na vida hoje, né? Mas, retornando às críticas dos contemporâneos de Pinel, de fato ocorreu que os primeiros asilos ficaram rapidamente superlotados de internos. A enorme dificuldade em estabelecer os limites entre a loucura e a sanidade, as evidentes funções sociais ainda cumpridas pelos hospícios, na segregação de segmentos marginalizados da população, as constantes denúncias de violências contra os pacientes internados fizeram com que a credibilidade do hospital psiquiátrico, em última instância da própria psiquiatria, logo chegasse aos mais baixos níveis. Até agora aqui no texto do Paulo Amarante a gente falou de algum modo de violência, né? Mas de violência institucional e violência gerada pela própria lógica do que se entendia como cura, como processo de cura ou processo terapêutico, né? No caso, entender o hospital como a internação como terapêutica, né? Pensar, né, o isolamento, a segregação, esse tratamento moral, né? Tudo isso já é violência. Agora a gente entra aqui num campo bem mais problemático, bem mais sério, que é uma violência que ultrapassa só a questão ideológica, estrutural, institucional. A gente está falando de violência que foge da ideia terapêutica mesmo, né? Que não é tão implícita, mas explícita, violência de funcionários contra internos, né? Infelizmente a gente sabe aí de muitas histórias de estupros causados por funcionários contra internas, contra internos, entre internos, não só estupro, mas tortura, humilhação, maltratamento. E isso ficou bem marcado assim. E é uma das coisas que, quando veio a público assim, isso a gente vai descobrindo através de outras leituras, né? De outros relatos, outros trabalhos, que à medida que essa violência foi exposta à sociedade, a moral, né, a ideia do hospital psiquiátrico e da própria psiquiatria foi sendo repensada pela sociedade, né? Algo bárbaro, né? Algo comparado ao Holocausto, né? Aliás, é um livro aí da Daniela Arbux, não lembro o sobrenome dela, mas é um livro famoso que se chama Holocausto Brasileiro, né? Que fala do hospício de Barbacena, que inclusive o Franco Basaglia esteve lá e fez essa analogia. Ali era praticamente algo parecido a um campo de concentração, de pessoas marginalizadas, isoladas da sociedade, eram submetidas a todo tipo de abandono, de violência, né? Então vai ficando cada vez mais sério essa ideia do hospital, né? De colocar o louco preso longe da sociedade. Uma vez fora da vista da sociedade, o que é possível fazer com essa pessoa, né? O quão vulnerável ela não está. Uma primeira tentativa de resgatar o potencial terapêutico da instituição psiquiátrica ocorreu com a proposta das colônias de alienados. A ideia surgiu de um convincente relato de um alienista francês sobre Gel, uma estranha aldeia belga. A história começou no século VI, na Irlanda, num misto de lenda e história. Fala-se de uma princesa de nome Dymphna, que, na premência de escapar do assédio de seu pai viúvo, que queria desposá-la, foi refugiar-se no interior da Bélgica. O esconderijo seria perfeito, não fosse o próprio diabo, que, além de ser o responsável pela tara do rei, também aproveitasse para denunciar o paradeiro da princesa. Encontrada em decorrência de sua forte devoção e convicção cristã, recusa-se a entregar-se ao pai. Por sua irredutibilidade, foi decapitada em praça pública pelo próprio pai. Olha só que história, né? Eu acho que eu vou conseguir terminar. A história se reduziria a mais um caso de filicídio.
dentre os tantos parricídios, fratricídios, etc., né? Existente nas famílias reais, ou seja, não é tão incomum assim, né? Eu acho engraçado as pessoas falarem, hoje o mundo tá perdido, né? Hoje em dia é pai matando filho, filho matando pai. Isso aqui é de muito tempo, né? Esse mundo tá perdido, não é de hoje. Enfim, não fosse o fato de que um alienado que assistira à cena tivesse recuperado subitamente a razão, ou seja, né, tinha ali uma pessoa considerada alienada, louca, e ao ver ali a cena do pai decapitando a filha, né, ele foi recuperado, né? Ele assistiu a cena e teria recuperado a razão. A princesa foi canonizada pelo Vaticano, sendo considerada a santa protetora dos insanos. Na data de sua morte, passaram a ser organizadas romarias com os familiares e seus loucos, que provinham de todas as partes da Europa em busca de uma cura milagrosa. Na medida em que muitos não eram curados no primeiro ato, as famílias mais abastadas passavam a pagar aos aldeões para que cuidassem de seus parentes até a festa do ano seguinte. Resumindo a história, a comunidade passou a adquirir um trato muito especial com os alienados que, para surpresa dos alienistas, passaram a trabalhar com foices e enxadas e a se recuperarem, não mais por milagre, mas pelo trabalho terapêutico, concluíram. Então, né, a gente contou aqui essa historinha aqui, de onde que é mesmo? Da Bélgica? Poxa, perdi aqui. Da Bélgica? É da Bélgica? Cadê? Enfim, na Irlanda. Essa história aqui se mistura um pouco com lenda, né? Dessa princesa assediada pelo pai, tenta fugir e acaba sendo decapitada em público. Supostamente um louco teria visto a cena e se curado. Então tem essa lenda aí das pessoas que levavam seus doentes para a santa curar. E o desdobramento disso foi os alienados trabalhando com foices e enxadas, e concluiu-se então que aquele trabalho era terapêutico. Parece bonito, mas a gente tem umas problemáticas que envolvem o trabalho entendido como algo que pode salvar a pessoa da insanidade. E isso é usado de forma bastante violenta hoje em dia. Só que isso fica para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma. Se não gostaram também podem dizer aí. E até a próxima então, tá bom? A gente continua aqui com Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Começamos o capítulo 3. Tem bastante coisa interessante aí pra gente ver, tá bom? Beijos e abraços.